Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas ou de alimentos de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, do que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras? Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Tome seu assento nessa noite. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, essa carta de Tiago é uma carta bem rica. Nós vamos falar um pouco dela e vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar sobre o que Tiago está falando com os irmãos aqui. Primeiro que Tiago, ele caminha numa visão um pouco diferente da de Paulo. Afinal, Paulo, ele também trata sobre a fé, mas a visão de Paulo sobre a fé, a qual nós tivemos a oportunidade de falar na penúltima Santa Ceia aqui, é uma visão a respeito da justificação mediante a fé, porque Paulo estava tratando um problema. Tiago agora está tratando outro tipo de problema. Ambos têm a mesma visão. O que Tiago está tratando aqui? Primeiro que Tiago ele começa a falar com os irmãos, outrora, que estava vivendo por perseguições. Esses irmãos da diáspora, que ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 1, são irmãos que vivem ao redor de Jerusalém, crentes, judeus, que viviam ao redor de Jerusalém. E observa que Tiago, ele vai tratar uma visão um pouco diferente da de Paulo, porque Tiago, ele vai falar sobre a prática do cristão. Paulo, ele vai falar muito sobre a teoria, ortodoxia. Tiago, ele vai falar sobre a ortopraxia. O que isso quer dizer? Fé executada. Eu preciso fazer aquilo que é certo. Paulo vai tratar sobre eu preciso crer naquilo que é certo. Tiago fala sobre eu preciso executar aquilo que é certo. Essas são as duas diferenças. É como uma moeda e os dois lados da moeda, mas é a mesma moeda. Então observa que, como Tiago ele vai falar muito da prática, a carta de Tiago é voltada não só aquilo que o cristão fala, mas aquilo que o cristão tem que fazer. Então observa que ele começa falando sobre como os cristãos devem se comportar aos benefícios das provações. Capítulo 1, versículo 2 em diante, ele vai falar sobre como é que o cristão deve se comportar quando passa por provações. Versículo 5, ele vai dizer como
você deve pedir sabedoria a Deus. Ele vai ensinando na prática como é que o cristão deve se comportar. Versículo de número 9, ele vai falar assim, ó: as circunstâncias terrenas são transitórias. Ele está dizendo que as coisas aqui são passageiras, e você não deve ficar se preocupando, você deve estar confiante em Deus. Versículo de número 12, ele vai falar sobre a origem do pecado, a tentação, como você deve se comportar quando você passa por uma tentação. Versículo de número 16, ele vai falar: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom é perfeito, vem lá de cima, vem lá do alto. Ele está dizendo, não é você, não é o seu dom que faz, mas nós devemos entender que tudo é dele, tudo por ele e tudo vem dele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos para a obra do Senhor vem de Deus. Abra sua Bíblia e pode acompanhar comigo. Acho que é até interessante você ir acompanhando. Então, no versículo número 16, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, ó: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Aí no versículo 19, ele vai falar sobre a prática da palavra. Olha só, irmão, como Tiago, ele vai na ordem prática, naquilo que faz. Para Tiago, vale mais o que você faz, além do que você fala. Então ele vai dizer assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Versículo 19: todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí o versículo 22, irmãos, olha como ele vem, ó: tornando-vos o quê? Praticantes da palavra. Oh Deus, e não somente ouvintes. Por quê? Porque se você apenas escuta neste culto, mas não pratica, quem é que você está enganando? Está enganando o pastor? Está enganando o pregador? Está enganando o irmão que está do seu lado? Não, pelo contrário. Quando você escuta e não pratica, você está enganando a você mesmo. Aleluia! Aí ele vai dizer assim, ó: por quê? Versículo 23, ó: se alguém ouve a palavra. Que palavra, irmãos? Essa que é pregada, essa que é ensinada, essa que é ministrada, é a palavra de Deus que ele está falando, irmãos. Ele vai falar assim, ó: se alguém ouve a palavra e não a pratica, como que é? É semelhante ao homem que vai na frente do espelho, olha o seu reflexo e sai. Dentro de alguns minutos, ele não lembra mais o que olhou. Oh, irmãos! Meu Deus, irmãos! Ele está dizendo assim, ó: se você escuta, mas não pratica, é a mesma coisa de não ter feito nada. A palavra não vingou, a palavra não deu fruto, e você está perdendo seu tempo. Aí ele vai falar: por si só contempla a aparência e se retira, para logo se esquece da sua aparência. Aí no versículo 26, ele diz assim, ó: se alguém supõe ser religioso, por que ele está falando isso, irmãos? Porque ele está falando com os judeus religiosos, os judeus daquela época. Ele vai falar assim, ó: se você é religioso, pratica os seus rituais, pratica aí toda a lei, tudo bem, não tem problema, mas eu quero deixar bem claro, ó: deixando de refrear a sua língua. Olha o que ele vai falar: não adianta cumprir os rituais judaicos se você não freia a sua língua. Não adianta cumprir os rituais e ofertar, ir nas Páscoas, ir nos cultos de primícia, ofertar sacrifício, oferecer tudo o que você faz. Se você não tem controle da sua língua, você está perdendo o seu tempo. Aí ele vai dizer, aleluia, ele vai dizer assim, ó: por isso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 27, ó: a religião que Deus aceita. Olha só, você quer ser
religioso? Eu quero. Então tudo bem. Você gosta de rituais? Eu amo rituais. Aí ele vai dizer assim, ó, tudo bem. A única religiosidade que Deus permite é aquela pura, sem mácula, para o nosso Deus e Pai. Esta, e qual que é? Já que você é tão religioso, já que você é tão crente, já que você é tão santarrão, sabe o que você faz com ela? O quê? Visita os órfãos, visita as viúvas, vai e bate na porta, leva o evangelho, ajuda quem precisa, usa tudo isso que você tem no bem em prol de alguém necessitado. Isso é o que Deus quer, isso é o que Deus exige, isso é o que Deus aceita, isso é o que Deus ama. Aí ele vai falar assim, ó, por isso que você tem que visitar órfãos, viúvas, nas tribulações, e assim mesmo guardar de se contaminar com este mundo. Olha só Tiago ensinando, irmãos, na prática. E aí ele começa, capítulo 2, ele vai para os deveres. Aqui ele vai falar sobre acepção de pessoas. Ele vai falar assim, ó, vocês, irmãos, que recebem na sua congregação, nas sinagogas, nos templos, aqueles irmãos, e aí de repente entra um irmão mais simples, aí você começa a bajular aquele irmão que tem mais condição financeira e deixa aquele irmão simples de lado, aqueles irmãos que entram, que não tem muitas condições que você tem, mas você prefere fazer amizade com ele. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Olha como o Tiago vai falar isso aqui, irmãos. Ó, ele vai falar assim, ó, meus irmãos, não tenhas fé, irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados perversos de pensamentos, ou seja, pensamentos perversos. Senta perto de mim quem tem o mesmo poder aquisitivo que eu, senta perto de mim quem mora em lugar bom que eu, mas quem é de lugar simples, quem vem de uma vida simples, sabe o que eles faziam? Deixavam de lado, irmãos, faziam acepção de pessoas na igreja, não visitava, nem sequer tinha amizade. Aí Tiago vai condenar esse pecado, esse tipo de comportamento. Ele vai dizer assim, não é esse comportamento que vocês têm que ter, não é esse tipo de comportamento que Deus aceita, porque Deus não morreu por um, Deus morreu por todos. Deus morreu, Jesus morreu por todos, irmãos. Aleluia. Aí ele continua dizendo assim, ó, do que adianta vocês ofertarem, vocês serem religiosos, sacrificarem? Do que adianta vir para um culto, adorar, levantar mãos, sapatear, rodar e falar em línguas, só que quando chega na hora, vocês quebram uma lei? E qual é a lei que nós quebramos? Aí ele diz aqui, ó, versículo de número 8, ó, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele está dizendo assim, que isso? Como você pode querer falar em línguas se você não ama o seu próximo? Como você pode querer profetizar se você não tem amor ao seu próximo? Se vê o irmão passando necessidade e você vira o rosto, se vê o irmão passando necessidade, você faz vista grossa. Não adianta falar em línguas, irmãos, não adianta encher a igreja de poder se você não ama o seu próximo. E aí ele diz assim, ó, sabe por quê? Porque aquele que tropeça em um mandamento, quebrou todos. Ou seja, você diz que ama, mas não se comporta como tal. Vocês dizem que são cheios, mas não se comportam como tal. Quebrou todos os mandamentos. É isso que Tiago está tratando aqui. E agora ele chega no versículo de número 14. E aqui ele vai falar com esses judeus sobre as obras. Por que ele tem que falar com eles sobre isso? Porque eles vinham de um ensino de Paulo sobre a fé, a salvação mediante a fé. Para eles entendiam assim, bom, se Paulo nos ensinou que somente a fé já nos justifica, não precisamos praticar nada, não precisamos fazer nada. Aí Tiago vai falar com eles assim, olha só, vocês estão interpretando errados. Versículo 14, assim, ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso a fé, semelhante fé, a fé sem obras, poderá salvá-lo? Olha só como ele indaga esses irmãos. A esses judeus aqui vão questionar, dizendo, Tiago, você está contradizendo Paulo, porque não foi isso que Paulo nos ensinou. Eles não entendiam que Tiago estava falando do outro lado da moeda. Tiago estava combatendo aquele que só professava palavras vazias,
mas não honrava com os seus comportamentos. Tiago estava dizendo assim, ó, falar que crê, mas não dá fruto, é só palavras vazias. Tiago está dizendo assim, ó, primeiro, meus irmãos, do que adianta você apenas dizer, eu creio, mas não dá frutos? Que fé é essa que não tem frutos? Que fé é essa que não tem uma evidência? Paulo diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, eu creio em Jesus para ser salvo. Aí Tiago vem e diz assim, ó, eu creio em Jesus, e para manifestar para o mundo a minha fé, eu pratico as boas obras. Maravilha, aleluia. Para que as pessoas, hoje nós aprendemos aqui, nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos o bom perfume de Cristo. Como é que os nossos vizinhos vão saber que nós temos em Cristo? Através das nossas boas obras, através dos nossos comportamentos. Aí ele vai continuar dizendo aqui, olha, primeiro, ele vai dizer, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem boas obras? Pode por acaso semelhante que é salvado? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, ele vai usar um exemplo. Ele vai pegar um exemplo do que ele via no dia a dia ali, porque Jerusalém naquela época era uma cidade que tinha muita gente pobre. Por quê? Porque muitos judeus, muitos cristãos que aceitavam Jesus tinham que sair da sua casa. Por quê? Porque a perseguição ao nome de Cristo era grande. Roma perseguiu os cristãos. Então eles saíam de casa e iam morar próximo a Jerusalém. Só que eles ficavam desprovidos de alimento, desprovidos de vestimenta. Eles frequentavam a mesma igreja, só que passavam por necessidades. Alguns historiadores até dizem que muitos vendiam a sua túnica para poder penhorar a sua túnica, pegavam aquele dinheiro e compravam alimento. Ou seja, eles viviam sem roupa, viviam sem túnica no frio, simplesmente para comer. E muitos desses judeus aqui passavam perto desses irmãos. E aí os irmãos que estavam com fome, com frio, com necessidade, estavam lá. Aí eles chegavam perto dos irmãos e diziam assim, ô irmãos, oh Deus, está passando por necessidade, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desejar para você boa sorte. Que você tenha uma boa sorte, que Deus te ajude lá na frente. Mas eles tinham condição de fazer, mas não faziam. Aí Tiago vai olhar para esses irmãos e vai dizer assim, do que adianta você passar perto de alguém, você tendo condição de semear na vida de alguém e escolher não semear? Que fé é essa? Do que adianta você ver um irmão passando por necessidade, você tendo condição de ajudar, mas fechar a cara, fechar o olho, fingir que não é com você e dizer assim, olha, eu vou orar e Deus vai te abençoar, mas você tendo condição? Do que adianta? No nosso evangelismo aqui, o nosso irmão pegou as marmitex. Imagina, pastor, se ele fosse só lá e orasse por aqueles irmãos que estavam lá, aqueles moradores, e assim, ó, eu vou orar por você e Deus vai te dar o alimento. Amém? Amém, ele fosse embora. Mas ele pegou as marmitex que sobraram, foi lá e entregou, irmãos. Você acha que o que falou mais? Ele dizer que crê em Deus ou o ato dele entregar? O que é que falou mais? Nós aqui ficamos dentro das paredes glorificando a Deus, ou o ato de irmos aí porta em porta e bater e dizer assim, ó, estamos aqui, conte conosco, nós vamos orar. Se precisar pintar sua casa, nós vamos pintar. Se precisar de uma cesta básica, a gente vai ajudar. Isso é uma igreja, irmãos, que não fala da boca para fora. É uma igreja que fala e mostra que realmente crê em Deus, irmãos. Aí Tiago, ele vai dizer assim, primeiro, se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer um de vós me disser, e de paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela morre. Olha aí. A fé sem a evidência, irmãos, ela é morta. Ele não está falando de fé versus obras, ele está falando de fé
versus fé. É diferente. Ele está dizendo assim, ó, eu preciso fazer ou eu preciso crer? Não. Ele está dizendo assim, ó, a fé e a obra andam unidas. Aleluia. Uma complementa a outra. Ele está falando de fé viva versus uma fé morta. A fé que salva e a fé que não vale nada, a fé que não move nada. Aí aqui no versículo de número 18, ele vai fazer uma analogia, ele vai criar um personagem na cabeça dele. E ele vai falar assim, ó, mas alguém dirá, aqui ele falando com ele mesmo, ó, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei as minhas obras pela fé. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Alguém vai olhar para ele e vai dizer assim, ó, tu tens fé? Eu tenho obra. Aí ele vai dizer para essa pessoa assim, ó, tudo bem, vamos colocar na balança de Deus. O que é que vai pesar mais? Você dizer que crê nele e não fazer nada, ou você dizer que crê nele e mostrar os frutos? Qual é que vai pesar mais na balança de Deus? E aí ele continua, versículo de número 19. Olha isso aqui, irmãos, ó. Credos que Deus é um só, porque os judeus diziam assim, nós cremos que Deus é um só. Aí ele vai dizer assim, ó, vocês creem que Deus é um só? Parabéns, estão de parabéns. Mas eu tenho uma coisa para dizer, o quê? O diabo também crê. Meu Deus. E qual é a diferença entre o diabo e você que crê? É porque o diabo não faz boas obras. Se você só dizer que crê e não fazer nada, você está no mesmo nível. Então, qual é a diferença? A diferença está naquele que diz, eu creio, mas eu faço a vontade de Deus. Eu creio, mas eu produzo boas obras. Aí ele vai dizer, versículo 20, queres, pois, ficar certo, homem sensato, de café sem obras é inoperante? Aí ele vai dizer assim, você já tem certeza de que a fé sem obras não vale nada? Queremos. Aí ele vai usar outro exemplo. Por que ele vai pegar o exemplo de Abraão? Assim como Paulo fez. Porque todo judeu preservava por Abraão. Quem tocasse o nome de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, qualquer um desses, o judeu levantava a orelha, irmãos. E dizia assim, opa, peraí, vai falar de opa, está falando de Abraão. Aí Tiago vai mostrar para eles que o próprio Abraão teve fé, mas também teve obras. Aí ele vai dizer assim, versículo de número 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho. Sabe o que ele está dizendo? Se Abraão dissesse assim, Deus, eu creio no Senhor, mas não tivesse colocado Isaac à prova, não te adiantaria. Gênesis 22, Deus olhou para Abraão sentadinho lá, Deus disse assim, Abraão, está tudo bem com a fé? Abraão disse assim, está tudo bem com a fé, a minha fé está tinindo, está cheia. Aí Deus disse assim, deixa eu ver se a sua fé está boa mesmo. Como é que está Isaac? Aí Abraão disse, Isaac está bem, então sacrifica o menino. Abraão levantou e disse, aonde é que o senhor quer que eu sacrifique? No caminho do monte, Abraão levanta a fé e Isaac levanta a obra. Olha para você ver como que a fé e a obra caminhavam junto. A fé é progressiva. Não é só a fé que é progressiva, irmão. Sabe o que é progressivo também? A santidade. Olha só que como a fé e a santidade são progressivas. Por quê? Porque a fé de Abraão, ela foi evoluindo com o tempo. Abraão teve fé para sair de Ur dos Caldeus. Abraão teve fé para enfrentar os reis. Abraão teve fé para sacrificar Isaac. Chegou um momento que Abraão tinha tanta fé, que quando Abraão colocou o menino deitado no altar, Abraão disse assim, eu posso matá-lo, mas eu sei que o meu Deus há de ressuscitar.
santidade é progressiva? Primeiro, a fé viva muda não só a minha maneira de pensar, mas a minha conduta. Tiago está dizendo assim, ó, a partir do momento que eu tenho tanta fé, que eu tenho uma fé que muda a minha vida, até a minha maneira de agir tem que mudar. Eu não mudo só o que eu penso, eu mudo como eu falo. Eu não mudo só o jeito de olhar, eu mudo como eu escuto. A fé, ela muda 3 alicerces. Primeiro, a fé, ela muda corpo, alma e espírito, assim como a santidade, irmãos. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23? Vamos ver aqui? Ó, está aqui bem pertinho. Deixa eu ler rapidinho aqui para você, ó. Se você achar primeiro que eu, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem achar primeiro que eu, pode ler. Só para a gente ganhar tempo. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma, e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, irmãos. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Santidade no pensar, santidade no agir, santidade no falar, santidade no cantar, santidade no andar. Aleluia. Imagine, irmãos, a fé ela é progressiva, assim como a santidade. Eu tenho que ter fé não só no falar, mas como no meu modo de agir. Eu acho e os frutos da minha fé são os meus comportamentos manifestados pelas boas obras. Observa comigo. Primeiro, santidade não é parcial, ela é total. Não existe fé parcial, a fé ela é total. Assim como a santidade. Em qualquer local que eu estiver, eu devo ser santo. Hoje nós aprendemos que a santidade, a pureza, atrai a presença de Deus. Irmãos, quem é que cobra a santidade? Não sou eu, não é o pastor. A santidade não é de baixo para cima, irmãos. A santidade vem de cima para baixo. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais santo eu me torno, irmãos. Assim como a fé que o Tiago está dizendo assim, quanto mais eu crer nele, mais boas obras eu manifesto, irmãos. Aleluia. E aí Tiago continua dizendo, nós fomos chamados para fazer as boas obras. E que boas obras são essas? Tudo aquilo que eu faço para a casa de Deus. Tudo aquilo que eu faço em prol da palavra de Deus. Sem a santidade, o culto não é um culto, é só uma reunião de pessoas. Sem santidade, o culto é só uma reunião, ele fica vazio. Assim como a fé é morta, o culto sem santidade é um culto morto, irmãos. Sabe o que separa um homem de Deus? O pecado. Sabe o que une o homem a Deus? A prática da santidade. Aleluia. Quer ver Deus se manifestar no nosso meio? Procure andar em santidade com Ele. Procure andar em um relacionamento com Ele, irmão. Procure ter um relacionamento íntimo com Ele. Aleluia. Nós aprendemos aqui no culto de doutrina sobre o poder da oração, irmãos. Aleluia. A oração move o coração de Deus. A oração nos une a Deus, irmão. A oração é um relacionamento com Deus. Não adianta eu ter a palavra se eu não tiver a oração. A oração e a palavra, irmãos, são como um avião com 2 asas. Se você não tiver a oração, você não voa. Se você não tiver a palavra, você não voa. Mas um crente que tem oração, tem palavra, fé e santidade, irmãos, o diabo não derruba ele. Aleluia. Tiago, ele vai falar, a fé, ela tem que ser manifesta através de frutos. E eu caminho para encerrar, dizendo, a glória permanece aonde existe uma fé
viva. Se coloca de pé em nome de Jesus. A fé viva, ela anda unida com a santidade. Sabe qual a evidência de uma fé viva? É uma vida santa. Uma vida que atrai a presença de Deus, irmãos. O que será do culto sem a presença de Deus? Nós vimos hoje aqui a manifestação da presença de Deus, irmãos. É através da manifestação da presença de Deus que há curas. O evangelista disse aqui que existem curas aqui, que havia uma lista de pessoas enfermas, mas foi diminuindo. Sabe o que é isso, irmãos? Fruto da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Fruto de uma fé viva e operante. Uma fé ativa. Uma fé evidenciada. Eu digo, eu creio, mas eu manifesto a minha fé através das boas obras. Aleluia. Sem a santidade, até o poder da oração não é o mesmo, irmãos. Aleluia. Quer uma oração fervorosa? Procure estar santo perante a palavra de Deus. Aleluia. Procure viver uma vida regrada na palavra de Deus. Aleluia. O que João capítulo 15 diz? O que Jesus disse lá? Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Aquele que está enxertado em mim, meu Deus, produz frutos. Aleluia. E frutos de alegria. E meu Deus do céu, sabe o que é isso? Quando você está nele e ele em você, a sua fé é muito mais do que falada, é uma fé cheia de frutos. Glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite. Maravilha, Jesus. E ele está dizendo, eu quero colher frutos nessa noite. E os frutos já começaram aqui. Maravilha. Já começaram. Cadê o fruto? Você viu quantas pessoas vieram aqui para oração? É fruto da nossa fé viva. Uma fé morta não traz ninguém para a igreja. Uma fé morta, ninguém vem orar na porta da igreja. Uma fé morta não tem batismo com o Espírito Santo. Uma fé morta não tem cura. Uma fé morta não tem libertação, irmão. Nessa noite eu quero te dizer, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Coisa maravilhosa, Pai. Qual que é o caminho? Há uma estação vindo aí. Aleluia. Há uma estação de novos frutos chegando aqui. Pessoas vão colher frutos aqui hoje. Eu creio. Pessoas vão começar a ver uma mudança na sua vida neste lugar. Há uma nova estação aí. E é necessário, irmãos, que a sua fé seja uma fé viva. Aleluia. E aí ele encerra no versículo de número 26, dizendo assim, ó, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sabe o que ele está dizendo? Não diga apenas que crê, porque se você for no cemitério, aquele corpo não tem mais fôlego de vida, aquele corpo não vale nada, aquele corpo não age nada. Assim é a fé de quem não tem as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, e Jesus, irmãos, nos chamou para quê? Para as boas obras. Irmãos, as boas obras são tudo aquilo que você faz para Deus. Quando você vem, ajuda a igreja. Quando você participa do evangelismo. Quando você vem para a escola dominical, quando você vem para o culto de doutrina, quando você é obediente à palavra, quando você ajuda na limpeza, na organização, quando você chega assim, pastor, conta comigo, pastor, irmãos, conta comigo, irmãos de oração, está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Eu não sou aquele crente que só vem, senta e vai embora. Eu sou aquele crente que tem boas obras. Eu sou aquele crente que a minha fé é mais do que falada. Maravilha de Deus. Ela age. Ela é manifesta através do meu comportamento. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus, Glória a Deus. ela nos confronta. Tem dia que você não vai sair daqui rodando, sapateando. Mas o dia que você sair daqui dizendo, Senhor, eu preciso mudar. Essa é a palavra que Deus quer que você receba hoje. É uma palavra que vai fazer você colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer assim, Senhor, como é que está?
Tiago não está dizendo assim, ó, agora você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai ver qual é a fé dele. Não, Tiago não está dizendo isso. Tiago não disse para você pegar e começar a analisar o irmão que está do seu lado e dizer assim, deixa eu ver se a fé do pastor Eliseu é viva, deixa eu ver como que ele está assim. Não! Tiago está dizendo assim, ó, examine-se a si mesmo. Aleluia. Olhe para a sua vida e diga, como é que está a minha fé? Será que se Jesus voltar agora, a minha fé é uma fé viva? Jesus, aleluia. Não é para você olhar para quem está aqui ou para quem está, não. É para você olhar para você mesmo e começar a colocar a mão na consciência e dizer assim, deixa eu ver como é que está a minha fé. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Pedro, nessa noite, irmãos, existe alguém em nosso meio, mediante esta palavra,